Vamos agora para o rádio. Temos dois exemplos aqui. Esse aqui é um rádio. O rádio, ele tem aqui em cima a fóvea da cabeça do rádio, tá? É uma cavidadezinha rasa. Em volta temos uma circunferência ou face articular da cabeça do rádio, tá? E o colo do rádio logo abaixo. Abaixo do colo temos a tuberosidade do rádio, tá bom? Ponto de inserção muscular. E aqui a crista interóssea, tá? Uma parte fina onde se articula a margem interóssea, tá bem? Aqui na parte dorsal do rádio não tem nenhum acidente, a não ser aqui, como o rádio ficando assim, passam os tendões musculares e causam esses acidentes, tá? Que sendo o maior deles chamado tubérculo dorsal do rádio. Aqui é o tubérculo dorsal do rádio. Temos uma extremidade mais lateral na posição anatômica, que é o processo estiloide do rádio. Ele é lateral, tá? Na posição anatômica, processo estiloide do rádio. Enquanto aqui a gente tem uma incisura ulnar, onde a ulna vai se articular, tá? E embaixo temos a face articular carpal, ou seja, o rádio vai se articular com os ossos do carpo, na parte de baixo, na extremidade distal dele. Então, na extremidade distal ou epífise distal, temos um processo estiloide, a face articular carpal e a incisura ulnar, tá? Na face anterior não temos nada, ela é lisa, e na face dorsal tem o tubérculo dorsal do rádio. Belezinha? E para finalizar o antebraço, temos um segundo osso, tá? Diferente do braço, que a gente tem um único osso, o antebraço são dois ossos, tá? O primeiro osso é o rádio, que a gente mostrou, e o segundo osso é a ulna, tá? A ulna também é um osso longo, tem duas epífises e uma diáfise. Na extremidade, ou epífise proximal, a gente vai ter essa projeção óssea grande que chama olecrano, tá? É o famoso cotovelo, tá? O olecrano. O olecrano tem uma face, uma incisura troclear. Por que incisura troclear? Lembra que aqui no úmero a gente tem uma tróclea? Aqui, ó, é aqui que a incisura troclear articula. O olecrano, que é essa parte aqui, vai entrar na fossa do olecrano, e o processo coronoide vai articular com a fossa coronoide, tá? Então, já vimos que é o olecrano, face troclear e processo coronoide. Aqui do lado a gente vai ter um lugarzinho aonde a cabeça do rádio vai articular, tá rodando, tá? Então temos a incisura radial. Atrás da incisura radial temos uma cristazinha para o músculo chamado músculo supinador, tá? É um músculo que faz o movimento de supinação do antebraço. Então temos face troclear, processo coronoide, incisura radial, crista do músculo supinador. Logo abaixo do processo coronoide, assim como o rádio, a ulna também tem uma sua tuberosidade. Tuberosidade ulnar, ou tuberosidade da ulna, tá? Assim como o rádio, também vamos ter uma crista interóssea, para onde vai articular a membrana interóssea, e a sua extremidade distal, tá? Onde vai ter a cabeça da ulna. A cabeça da ulna aqui está meio desgastada, vamos trocar de ulna, tá? Aqui ó, a cabeça da ulna, onde vai ter a superfície articular, a face articular, e o processo estiloide da ulna, tá? Processo estiloide da ulna. O processo estiloide da ulna é lateral, e a face articular vai se articular com o rádio, tá? Aqui na incisura, eles se organizam assim, tá? Então, quando eles vão rodar um sobre o outro, tá? Esse é o movimento circular que eles se articulam, tá? A cabeça da ulna na incisura radial do rádio, tá bom? Lembrando que a extremidade da ulna não se articula com o carpo. A única que tem face articular distal é o rádio, tá? Face articular carpal.
Agora vamos falar da mão, tá? A mão, na parte óssea, a gente vai estudar a região que a gente conhece como punho, né? Essa região aqui, tá? Depois a palma da mão e os dedos. Na região óssea, a gente vai dividir em 3 partes: os ossos do carpo, os ossos do metacarpo, tá? E os dedos, que são as falanges, tá? Então aqui seria o punho, a palma da mão e os dedos, tá? Essa região do carpo, a gente tem a visão palmar e a visão dorsal. São formadas por 8 ossículos, tá? São 8 pequenos ossos que são organizados em 2 linhas ósseas. A primeira linha serve para fazer a interface do rádio, tá? Com a mão, tá? Então, 2 ossos desses 4 primeiro se articulam com o rádio, tá? Que são exatamente esses 2 que estão aqui montados, ó. É o escafoide, essa aqui, escafoide, e o semilunar. Eles se articulam com o rádio. Esses outros 2, que é o piramidal e o pisiforme, completam a primeira linha de osso, mas eles não se articulam com a ulna, tá? A ulna não articula com o carpo, é somente o rádio. Então, a articulação radiocarpal é entre a face articular carpal, tá? E o escafoide e o semilunar. Já o piramidal e pisiforme, eles flutuam, não existe articulação entre ossos, tá? E aí essa primeira linha desses 4 ossos, escafoide, semilunar, piramidal e pisiforme, se articulam com a segunda linha, são mais 4 ossos, tá? Então essa segunda linha vai fazer a interface da primeira linha com o metacarpo, tá? E cada ossinho desse vai se articular com um metacarpo diferente. Então aqui a gente tem trapézio, trapezoide, capitato e amato, tá? Atrás daria para ver também trapézio, trapezoide, capitato e amato. Então o trapézio se articula aqui com o primeiro dedo, o polegar, trapezoide com o segundo dedo, o indicador, o capitato, que é esse osso central, né? Lembrar de capitão, né? O do meio, né? O central no terceiro dedo, e o amato é o quarto dedo. E o quinto dedo? O quinto dedo, ele também se articula com o amato, mas com essa parte, esse ganchinho, tá? Chamado âmulo do amato, tá? O âmulo do amato, ou gancho do amato, né? Ele articula o quinto dedo, tá? Essa projeção anterior do âmulo do amato é que garante o movimento de oposição. O quinto dedo ele consegue rodar para o meio também, não só o movimento de flexão e extensão, tá? Ele faz a oposição. Essa amplitude do movimento o amato consegue fornecer, tá? Então, relembrando, trapézio, trapezoide, capitato e amato com o âmulo do amato. E aqui agora a gente vai entrar na sequência de ossos longos, ou seja, tem base, corpo ou diáfise, né? E cabeça, que é a epífise distal. Então temos 5 ossos parecidos, né? São 5 metacarpos, com a base, corpo e cabeça, tá? Cabeça. Depois desses 5 metacarpos, que é a palma da mão, a gente vai entrar nos dedos, propriamente ditos, que são as falanges. A falange a gente vai ter a base, o corpo e a cabeça, tá? Nesses 4 dedos, ou seja, do segundo ao quinto dedo, a gente vai ter 3 falanges. Falange proximal, média e distal. Proximal, média, distal, proximal, média, distal. No primeiro dedo, que é o polegar, a gente só vai ter a falange proximal e distal, tá? Por isso que o dedo polegar é menor do que os outros, tá? Ele faz só uma articulação, enquanto os outros a gente consegue fazer 2 articulações, tá? Então, falange proximal e distal, e no segundo ao quinto dedo, proximal, média e distal, tá? Elas têm essa característica de base, corpo e cabeça, e um detalhe está na cabeça da falange distal, tá? A cabeça da falange distal existe a tuberosidade, tá? Uma tuberosidade da falange distal, tá? Que é a ponta do dedo propriamente dito, tá bem? Com isso a gente fecha, tá? A aula de ossos do membro superior.
terminando com os ossos da mão, tá? Qualquer coisa, perguntas, deixem no comentário, ativem o sininho. Brincadeira. Tchau.